Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui nesta quinta-feira, dia eucarístico, nos preparando ainda melhor nesta semana de Quaresma, para juntos com o Senhor podermos viver a sua gloriosa e dolorosa paixão. Queremos então, irmãos e irmãs, pedir as luzes do Espírito Santo, para que possamos então juntos meditar bem esta palavra que hoje a Igreja nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, dia 24 de março de 2022, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, estamos então vivendo com Jesus esta semana de conversão. Esperamos que o Senhor nos dê a graça de cada dia mais nos voltarmos para Ele. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículos de 23 a 28, que ouvimos na primeira leitura, o Senhor vai então dar uma ordem dizendo que precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua voz e cumprir os seus mandamentos. Mas, diz o versículo 24, eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. A palavra de Deus nos convida a irmos para frente, rumo à meta, como nos diz São Paulo, que estejamos atentos à palavra do Senhor, estejamos atentos às suas leis. E o Senhor nos fala de diversas maneiras, nos fala pela sua palavra, nos fala pelo seu amor eucarístico, no sacrário, nos fala em nossos corações, na cruz, nos nossos sofrimentos. O Senhor está a todo momento deixando que a sua voz seja ouvida por nós. E muitas vezes nós podemos fechar o nosso coração. Não deixemos que o nosso coração se feche. Assim também a Mãe Santíssima, a Virgem Maria, tem nos falado. Ela tem aparecido em muitos lugares. É claro, não é uma obrigação de crer, mas o filho que ama a sua mãe escuta com atenção também a sua voz, porque a Virgem Maria, em todas as suas aparições, vem falar daquilo que Deus Pai tem para nós. Ela vai nos orientar, como a mãe que diz aos filhos: olha, o seu pai pediu para te dizer que você precisa fazer assim, assim e assim. Sejamos obedientes à nossa Mãe do Céu. Escutemos atentamente o que ela nos diz, porque ela sempre nos indica o caminho de Deus. O Salmo 94 vai dizer: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Não fechemos o coração como em Meriba, mas adoremos o nosso Deus, prostremo-nos por terra. Ele conduz a nós, suas ovelhas, com sua mão. Não deixemos que o nosso coração fique fechado à voz de Deus, mas que estejamos atentos à sua palavra. No Santo Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos de 14 a 23, o Senhor Jesus vai expulsar um demônio que era mudo, que impedia que o homem falasse. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Porém, a admiração das multidões era uma multidão de coração fechado. Eles diziam blasfemamente que era por Belzebu que Jesus expulsava os demônios. Jesus deu voz àquele homem,
E então os homens o julgaram o próprio Senhor do céu. Um ataque contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo que há em Jesus. Jesus vai então contar uma parábola do reino dividido contra si mesmo e também vai dizer a comparação, a metáfora sobre o dedo de Deus. É pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. E se eu faço isso, então chegou para vós o reino de Deus. Por fim, conta a parábola do homem forte, bem armado, que guarda a própria casa, seus bens então estão seguros. Jesus é o homem mais forte do que a força de Beelzebul. Claro, nós precisamos reconhecer que o mal tem poder, mas que Jesus é muito mais poderoso do que qualquer demônio, do que qualquer pecado. Não deixemos, irmãos, que o pecado reine sobre nós. Não deixemos que a força do demônio, que a força do pecado, seja mais forte em nós do que a força de Cristo. Não fechemos os nossos corações, mas deixemos que o Senhor, no seu poder eucarístico hoje, nos faça ouvir a voz do seu apelo a nós. A voz que diz que não devemos fechar os nossos corações. Esta voz que diz que nós precisamos falar aquilo que é de Deus, professar com a nossa boca, deixar que a nossa boca se abra ao Senhor que quer falar a nós, que nós não fechemos os nossos corações. Voltando à leitura de Jeremias, vamos ver que Deus professa então contra a nação. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou sua correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Deixemos que a fé transborde na nossa boca, transborde em nossas vidas. Que saia de nossa boca, que saia de nossas vidas, ações e palavras que vêm de Deus. Que nos comande e nos oriente o Espírito do Senhor, e não o espírito do maligno, que é o espírito do egoísmo, da falta de Deus, da idolatria. Que o Senhor nos ouça bondosamente. E oxalá não fechemos os nossos corações como outrora a humanidade tem feito, mas escutemos a voz da nossa Mãe do Céu, escutemos a voz do nosso Pai do Céu, escutemos a voz que vem do sacrário, do coração eucarístico de Jesus, e que Ele nos dê a sua graça e a sua bênção. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.